Ok, novamente, hoje nós vamos falar das aplicações para os veículos autônomos e de uma maneira muito genérica, muito abrangente, sobre a arquitetura geral de um veículo autônomo. Bom, tarefas que basicamente podemos encontrar em veículos autônomos, na parte científica, por exemplo, mapeamento do leito do rio, uma análise, um acompanhamento de eventos oceanográficos, geotérmicos, por exemplo, acompanhar que nós temos o mar, o leito do rio, uma pequena formação de um vulcão, e então um veículo autônomo fica transitando, por exemplo, em torno dessa região, verificando as situações, medindo temperatura, acidez, alcalinidade, salinidade, qualquer outras coisas. Ou, por exemplo, fazer coleta de amostras geológicas ou mesmo de animais, né? Ambientais, por exemplo, fazer monitorar, por exemplo, né? De novo aqui no nosso mar, nós temos instalações prospecção de petróleo, de extração de petróleo, existem, né, os mangotes aqui, as mangueiras, né, perfurando o leito, e veículos acompanham, medindo, por exemplo, se há vazamento, se há hidrocarbonetos vazando. O mesmo pode fazer, né, no caso que houver um acidente, ele pode fazer um acompanhamento ou mesmo uma intervenção, fazer inspeção de estruturas submersas, tubos, eclusas, militar, né? Fazer uma prospecção de minas, fazer um serviço externo, né, de um navio, de um submarino, fazer um rastreamento, um acompanhamento. Então, a indústria do óleo já faz uma pesquisa, fazer uma construção, uma manutenção, um acompanhamento, inspeção de casco de navio, de tanques, de usinas nucleares, fazer a questão aí de instalação de comunicações e cabos de energia, né, entretenimento, pescas, enfim, há várias possibilidades. Como exemplo aqui nós temos várias intervenções do NOAA, né, que é o Instituto Nacional Oceanográfico, que faz, e meteorológico também, que faz vários serviços de prospecção. Então aqui já são os locais que eles já fizeram intervenções, vistorias. Um exemplo aqui de umas imagens, acompanhamento de um peixe. A gente percebe aqui um pequeno animal pegando carona, né? Algo assim que permite você fazer esse registro. Montagem de um mosaico, por exemplo, feito aqui por um veículo autônomo, perto lá na Austrália. A gente percebe aqui várias fotos que são tiradas e depois são sobrepostas formando um mosaico. Bom, dentro de uma concepção de um veículo, podemos aqui identificar alguns parâmetros importantes, por exemplo, físico, no caso, tamanho do veículo. Veículos muito extensos acabam tendo problema de peso, né? E isso acarreta custos. Você vai precisar utilizar um caminhão para poder rebocar esse veículo, levantar ele, colocar no navio ou colocar na margem. Isso envolve dinheiro, custo, tempo, peso. Nós temos também essa questão do peso. Quanto maior
Quanto maior a eletrônica dele embarcada, se você desejar fazer um veículo que desça a grandes profundidades, coisas da ordem de quilômetros, ele já deve carregar um considerável peso só de energia, e isso acaba complicando. A fonte de energia, se ela é a bordo, se ela é transmitida por cabo, no caso de um veículo autônomo, ela vai estar a bordo. Né? Se usarmos baterias chumbo ácida, bom, elas são extremamente grandes, pesadas e fornecem pouca energia. Então você precisa procurar outras fontes de energias que sejam compactas, leves, né, e que forneçam a energia necessária. Tem a questão aqui do controle, como que ele é controlado, esse veículo. Quanto maior o número de atuadores que você colocar, maior serão os graus de liberdade e isso te permitirá maior controle e estabilidade. Tem um modo de operação, navegação do veículo, tipo de navegação, né? Novamente, peso, dimensão, a carga que ele leva, sensores e outros. Uma forma mais detalhada que podemos verificar numa concepção, dimensão, a massa, controle de estabilidade do veículo, né? Então aqui a gente vê os graus de liberdade, se é 4, 6 graus, propulsão dele, né, por exemplo, elétrica, quanto que fornecido, quantidade, né? Uma quantidade também importante. A instrumentação da propulsão, no caso aqui, a instrumentação para determinar a posição do veículo, no caso aqui ele usou um aparelho com 6 graus de liberdade, o sistema de controle, né? Vamos dizer um microcontrolador aqui, né? Ele teve uma preocupação de destacar qual é o vídeo, fazer aquisição de imagem, o braço mecânico, a carga que ele está levando, né? No caso ele faz uma transmissão serial aqui, tem uma questão de telemetria por Ethernet e conectado, no caso aqui é de um ROV, tem um cabo, né? A energia não é a bordo, é externa, é no navio, né? Transmite tanto dados quanto energia. Outra maneira, né, de verificarmos aqui, olhando aqui, identificamos o sistema de missão, o sistema que é do computador, da plataforma, dos sensores do veículo e demais aqui a parte de desenvolvimento e suporte. No caso aqui da missão, preciso definir a questão dos sensores, o planejador, modelagem do mundo, fusão de dados. Aqui a preocupação no computador, software, hardware, na plataforma, né? É uma questão de ter tolerância a falhas, casco, propulsão, energia, o pacote de trabalho, questão de emergência, quando houver uma pane no veículo, né? Os sensores usados para a navegação, para esse sistema de detecção e para evitar obstáculos, e de autodiagnóstico, e de comunicação. E, por fim, aqui a logística de apoio, simulação e outras. Como eu disse, quando nós pensamos na concepção de um veículo, não basta a gente pensar só no veículo em si, nós precisamos sempre estar lembrando a questão da manutenção e a operação dele. Ou seja, para colocar esse veículo na água, temos estrutura para isso? Temos. Então, à medida que você
aumenta o tamanho do veículo, seu peso aumenta, quantidade de dinheiro aumenta consideravelmente e o apoio logístico aumenta. Então, quando pensamos num veículo de pequenas dimensões, pequeno que você possa levar, ele é pequeno, o peso dele é pequeno, isso implica numa logística pequena e custo pequeno. Bom, quando visto isso, vamos imaginar que a gente tem intenção de construir um veículo autônomo pequeno. Podemos, antes de conceber toda a arquitetura dele, o próprio nome diz que um veículo autônomo é aquele veículo em que a intervenção humana só acontece quando há transferência de dados ou quando você redefine os parâmetros para a nova missão. Podemos identificar a autonomia em 3 níveis. Podemos imaginar no nível 1, o veículo aqui, ele tem sensores, câmera, sonares, mas existe já no seu controlador, já dentro da sua memória, um mapa. Ok? Então, imaginando que aqui é o ambiente de trabalho dele, aqui temos os vários obstáculos, o veículo está aqui é o ponto objetivo, mas ele já tem essas definições. Ok? Eu posso, com base nisso daqui, definir uma trajetória para ele e basicamente o que esse veículo tem que fazer é seguir essa trajetória, salvo se aparecer repentinamente um obstáculo que ele irá evitar. O nível 2, eu já tenho um mapa. No nível 2, eu vou definir os pontos globais. Por exemplo, eu quero que esse veículo passe nessa posição aqui. Vamos definir posição 1, 2, 3. O veículo, por base nos seus sensores, irá definir uma trajetória. Quando o veículo está nessa posição, ele enxerga que tem possibilidade de atravessar aqui, ele se aproxima. Quando o veículo estiver aqui, ele percebe que aqui não há obstáculo e ele... O nível 3, o veículo não tem mais informação nenhuma. Apenas digo a ele que tem que vir para cá e à medida que ele vai navegando, ele vai construindo o seu modelo, vai descobrindo os detalhes e aí ele vai tomando atitudes. Basicamente, podemos dizer que um AUV, durante independente das autonomias adotadas, ele tem que ter essa habilidade de percepção, ou seja, com base nos dados dos seus sensores, ele deve saber o que fazer, o que fazer com seus atuadores, com seus motores. Então, ele tem que perceber o que está acontecendo. Por exemplo, no momento que ele está navegando, se aparece repentinamente um obstáculo que antes não estava previsto, ele tem que ter essa capacidade de entender que isso é um obstáculo. Localização. O veículo tem que ter habilidade, por meio dos seus sensores, de saber
em que determinado instante qual é a posição que ele está. Ele tem a habilidade de cognição, a habilidade que ele deve saber o que fazer. Por exemplo, aqui nessa situação que ele está aqui, ele sabe que os objetivos deles, esse e esse. Então ele sabe que ele tem que vir para cá, concluída essa etapa, ele deve se dirigir para lá. E controle do movimento, ele deve saber o que fazer, como usar os seus motores. Simplesmente não basta ligar eles e sair correndo. De uma forma geral, a arquitetura dele pode ser resumida, por exemplo, dessa forma. Nós temos aqui um conjunto de sensores que coletam dados, tanto do veículo quanto dos ambientes. Ele deve pegar esses dados, trabalhar esses dados, filtrar, dar um tratamento nos sinais e deve fornecer esses dados para um modelo de mundo, seja ele já esteja a bordo do veículo, seja aquele que ele está construindo, para que ele possa, dentro do que ele tem já de modelo de mundo, por exemplo, construído, okay? Com os dados ele poder identificar não só a posição dele, mas a atitude dele, assim como a atitude da trajetória. Bom, e aí com base nesse modelo de mundo, pode ser, vamos dizer, trabalhado em duas vias com o sistema de sensores. Esses dados, essas decisões passam por um sistema de julgamento que verifica a procedência dos dados para ver se estão corretos, faz uma análise desses dados, verificar, não necessariamente eu posso ter 4 sinais de sensores aqui. Por exemplo, esse está dando valor 1, 1, 1, esse está dando 5 e 1. E na hora que esses dados são reunidos, o sistema tem que entender que esse tem que ser descartado e acreditar que o sinal correto é 1. Muito bem, com isso, gera um padrão, um comportamento para o veículo. Ou seja, o veículo sabe se vai ter que acionar mais esse motor ou esse, ou acionar os dois com a mesma intensidade, okay? Nos atuadores. E que essa atuação acaba afetando na posição do veículo, que de certa forma pode interferir no modelo de mundo. De repente, se colocarmos um obstáculo que não é fixo, mas esse veículo trombar, esse material vem e modifica esse modelo do mundo, acaba afetando o ambiente. Uma outra forma de a gente olhar a arquitetura geral, aqui nós temos o mundo real, existe aqui um mundo que ele vai construir. Então, os sensores aqui acabam fornecendo dados, esses dados são extraídos, interpretados, monitorados. Isso é feito para fazer uma construção do mapa do mundo dele e de fazer uma localização, né? Com isso, ele vai ter uma posição local e global dele e, a partir daí, ele vai usar um planejamento de trajetória, vai executar essa trajetória, qual dos motores ele deve aplicar força e vai agir sobre eles. De uma certa forma, né? Vimos então aqui que na concepção a gente pode olhar o veículo com uma questão de dimensão, tamanho, mas inicialmente a gente deve definir nosso veículo, o que ele deve fazer.
né? Qual a tarefa que ele vai executar? Vamos imaginar que seja apenas visual. A ideia é colocar um veículo autônomo que vá viajando e registrando imagens, filmando. Muito bem. Ele deve ter sensores de curto e longo alcance. O sistema de missão dele, ou seja, que vai definir essa tarefa de sair daqui até aqui, tem que ter um bloco responsável pela localização dele, um planejador que vai executar as atividades, um sistema que verifica obstáculos, um sistema para validar os dados, um que vai construir o mundo, o mapa, e um que vai fazer a fusão e verificação, né, desses dados, né?